Bem-vindo, galerinha, para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Efraim e estou aqui com muito prazer. Fique ligado. Olá, galerinha do sétimo ano. Vamos lá para a nossa correção das atividades da semana. Primeira questão. Duas pessoas fazendo seus exercícios diários partem de um mesmo ponto e contornam andando uma pista oval que circula um jardim. Uma dessas pessoas, andando de forma mais acelerada, dá uma volta completa na pista em 12 minutos, enquanto a outra, andando mais devagar, leva 20 minutos para completar a volta. Depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar no ponto de partida? Então, como vocês observam, eu tenho aqui uma pessoa que faz o percurso em 12 minutos, enquanto que outra faz em 20 minutos. Então, como você já sabe, já foi estudado bastante sobre MMC. Então, nós vamos tirar aqui o mínimo múltiplo comum de 12 e 20. Então, vamos colocar aqui. Vamos fazer aqui a decomposição simultânea dos dois valores. O que vai ficar aqui são chamados de fatores primos, são os números primos, né, que começa com 2, 3, 5, 7 e aí vem todos os outros demais, né? Só lembrando que número primo são os números que só tem dois divisores, né? Só pode ser dividido por um e por ele mesmo. Então, 12 e 20 são números pares. Eu vou começar com o 2. 12 dividido por 2 dá 6. 20 por 2 dá 10. Continua par. Então, por 2. 6 por 2 dá 3. 10 por 2 dá 5. Então, você observa que eu não tenho mais par. Então, o próximo número vai ser o 3. O próximo fator primo. 3 dividido por 3 dá 1, 5 não pode, vou baixar, e agora vou dividir por 5. Baixo 1, 5 dividido por 5 dá 1. Então, termina quando aqui nós vamos ter 1. E aí, o meu mínimo múltiplo comum é a multiplicação dos fatores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5 dá 60. Muito bem. Então, 60. Aí, vamos lá para a pergunta. Depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar no ponto de partida? Então, aqui está a resposta. 60 minutos seria essa opção. Colocando aqui como A, B, C, seria como essa aqui, a C, 60 minutos. Ok? Nossa segunda questão. Duas composições de metrô partem simultaneamente de um mesmo terminal fazendo itinerários diferentes. Uma delas torna a partir desse terminal a cada 80 minutos, enquanto a outra torna a partir de cada 1h30. Qual é o tempo decorrido entre as duas partidas simultâneas dessa composição desse terminal? Então, você observa que nós temos aqui 80 minutos, né, que é a primeira, e nós temos a outra, que é 1h30. Então, é só você transformar 1h30 em minutos, que você vai ter 1h 60 minutos, meia hora 30. Então, vai ser 90 minutos. Aí, você vai colocar aqui 80 e 90. E aí, nós vamos descobrir o mínimo múltiplo comum desses dois valores, certo? Então, vamos lá. 80 e 90 são números pares. Divido por 2. Metade de 80 dá 40, metade de 90, 45,
Tem um número par, continuo por 2, 40 por 2, dá 20, 45 não dá, vou baixar. 20 ainda é par, continua por 2, metade de 20 é 10, baixo 45, 10 ainda é par, continua por 2, 10 dividido por 2, dá 5, baixa o 45. Então, 5 e 45 não é mais par, então você vai perceber agora que o 5 não daria por 3, mas o 45 dá. Então, o próximo número primo vai ser o 3. Vou baixar o 5. 45 por 3 vai dar 15. Observe que o 15 é possível dividir por 3 novamente. Baixa o 5. Okay. 15 dividido por 3 vai dar 5. E aí você tem por último o 5. Fica um pouco apertado aqui, mas dá para entender. E aí 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Então terminou aqui com 1. E a multiplicação dos meus fatores primos vai ser essa. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3. 16 vezes 3 vai dar quanto? 48, muito bem. 48 vezes 3, pode fazer os cálculos aí, você vai encontrar 144. E 144 vezes 5 vai dar 720, certo? Então, observe que 720 é meu mínimo múltiplo comum de 80 e 90. Detalhe, aqui foi dado em minuto, aqui foi dado em hora, mas foi transformado em minuto. E as respostas, você observa que ela está em hora. Então, você tem que transformar esse valor aqui, que é em minuto, você tem que transformar em hora. Então, 720 minutos, transformando em hora, é só dividir por 60. Corta o zero no numerador com o zero no denominador. E aí sobrou 72 dividido por 6, que vai dar quanto? 11 ou é 12? Aí você está com dúvida, vai lá, coloca, por exemplo, 12. 12. Só para conferir, você pega o 6 vezes 12 para ver se dá 72. 6 vezes 2 dá 12, coloca o 2, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Então, confere, meu resultado é 12 horas. Então, 12 horas você tem aqui, nessa opçãozinha aqui. Aqui sendo A, B e seria C. Tá certo? Questão 3. Para assinar os pontos mais perigosos para a navegação na entrada de um porto, estão um farol e duas boias luminosas que piscam interminentemente. O farol pisca a cada 15 segundos, uma das boias a cada 20 segundos e a outra boia a cada 30 segundos. Se às 2 horas o farol e as boias piscam ao mesmo tempo, a que horas eles voltarão a piscar juntos novamente? Então você observa aqui que você tem, nosso intervalo aqui é em segundos, você tem aqui 15 segundos, deixa eu pular aqui, 15 segundos, você tem uma boia que pisca a cada 20 segundos e tem a outra boia que pisca a cada 30 segundos. Então, nós vamos aqui encontrar o menor múltiplo comum entre 15, 20 e 30. Então, vamos fazer aqui a divisão simultânea. 15, 20 e 30. Fazendo aqui a divisão, nós vamos ter
15, 20, 30, né? Tem dois números pares, então divide por 2. 15 por 2 não dá, vou baixando. 20 por 2, metade, 10. 15 por 2, metade de 30, 15. Tem um número par, continua por 2. Vou baixando os demais. 10 por 2 dá 5. Baixo 15. Observa que não dá mais por 2, porque são ímpares. Vou dividir agora por 3. 15 por 3 vai dar 5. Baixa o 5. 15 por 3 vai dar 5. E aí o último é o próprio 5. 5 por 5 vai dar 1. 5 por 5 vai dar 1. E 5 por 5 vai dar 1. Então, quando tudo aqui der 1, você terminou a decomposição. Então, multiplicação dos fatores, você vai ter 2 vezes 2, vai dar 4. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 5 vai dar 60. Lembrando que a unidade de medida aqui é segundo. Então, aqui seria 60 segundos. Beleza? Aí você vai olhar para a opção. As opções tem hora e minuto, né? Aí vamos lá. Só voltando aqui a pergunta. A que hora eles voltarão a piscar juntos novamente? Lembrando que eles piscaram no mesmo tempo. Qual foi o tempo que eles piscaram? Pronto, de acordo com o problema, está dizendo aqui que eles piscaram às 2 horas. Se às 2 horas o farol e as boias piscaram, então eles piscaram às 2 horas. E aí, nós já sabemos que o ponto de partida são 2 horas. Então, que hora agora eles voltarão a piscar novamente? Só observa que foi contado aqui 60 segundos. Se eu transformar 60 segundos em minuto, então você sabe que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, se piscou às 2 horas, a próxima vez será às 2 horas e 1 minuto. Então, 2 horas e 1 minuto está na opção A. Primeira opção, certo? Então, quem marcou aqui, fez a sua estratégia, acertou. Beleza? Questão 4 e última. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horário. Xarope, de 3 em 3 horas. Antigripal, de 4 em 4 horas. E analgésico, de 6 em 6 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário de ingestão dos mesmos juntos? Então, observa que nós temos aqui uma situação bem bacana, né? A questão da medicação e cumprir os horários. Então, esse medicamento aqui é de 3 em 3 horas, né? O xarope. O antigripal, 4 em 4 horas. E analgésico de 6 em 6 horas. Então, observe que a gente precisa do menor múltiplo comum entre 3, 4 e 6. Então, vamos fazer aqui. Vou colocar bem aqui. 3, 4 e 6. Estou fazendo aqui a fatoração simultânea. Fatores primos. Então, observa que 3, 4 e 6, nós temos dois números pares, que pode ser dividido por 2. Baixa o 3 que não dá, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 vai dar 3. Observa que continua par, então continua por 2. Baixa o 3, 2 por 2 vai dar 1. Baixa o 3. E aí o próximo fator seria o 3. E aí 3 dividido por 3 vai dar 1. Baixa o 1. 3 por 3 vai dar 1. Então terminou. Multiplicação dos fatores primos é meu mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12.
esse 12. Será que a resposta já é dada em horas, minuto, como que é? Então você vai para a pergunta e observa. Se o problema está em horas, de 6, 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, isso quer dizer que aqui vai ser em horas. Então 12 horas. Vamos para a pergunta. Não tem opção, então a gente tem que elaborar aqui a resposta bem dentro do que está pedindo. Caso o paciente utilize os três remédios às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário de ingestão dos mesmos juntos? Então você não pode colocar como resposta que o próximo horário será 12 horas. 12 horas é o período que vai levar para eles ingerir essa medicação novamente, no mesmo junto, né? O que é que você vai entender? O meu ponto de partida é o horário que iniciou a medicação. Qual foi o horário que iniciou a medicação? Tá dizendo aqui que o paciente utilizou os 3 remédios às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã. Vamos lá. Centralizar aqui. Então, meu ponto de partida é esse aqui. 8 horas da manhã. Então, observe. Se tomou às 8 horas da manhã e foi tomar só após 12 horas depois, então você pode somar aqui só para somar 8 mais 12, para entender melhor. 8 mais 12 vai dar 20. Então, ele vai tomar às 20 horas. Observe que aqui é 8 da manhã, aqui são 20 horas. Se são 20 horas, então já é a noite. 20 horas seria que horário da noite? Você observa que depois do 12, você começa a contar novamente, 1 hora da tarde, 2 da tarde, ou seja, você vai perceber que 20 horas seria aqui exatamente 8 horas da noite, certo? Mas se você quiser deixar 20 horas também está certo, né? Não é obrigado a colocar aqui 8 horas da noite não, mas 20 horas já sabe que está correta a resposta. Beleza? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de mínimo múltiplo comum, né? Que vocês viram, a gente utilizou o processo da decomposição em fatores primos. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham tirado todas as dúvidas e até a próxima. Fique com Deus.